Saudações a toda a comunidade acadêmica, saudações a toda a comunidade icimiana. Respondo pelo nome de Vasco Alexandre, estudante de licenciatura em Contabilidade e Auditoria, no ICIM. Vim aqui hoje para apresentar mais uma norma contabilística, e esta norma está ligada à cadeira Contabilidade Financeira 2, lecionada pelo docente Abílio Muxanga. Desta feita, a norma de hoje tem como tema central a norma 17, que são as locações, onde o nosso trabalho estará estruturado da seguinte maneira. Teremos como tópicos os objetivos das locações, o âmbito de aplicação da norma, as definições tanto de uma locação financeira, de uma locação operacional. Teremos os tipos de locações financeiras, que serão teremos aquilo que é a alocação financeira, teremos a classificação financeira, teremos a contabilização das locações e por fim teremos a alocação operacional. Dizer que também teremos alguns exercícios tanto práticos como teóricos. O objetivo da norma 17, que são locações. A norma 17 ela tem como objetivo estabelecer tanto para os locatários, tanto para os locadores, as políticas contabilísticas de divulgações a fazer em relação às locações. Qual é esse objetivo? É estabelecer políticas contabilísticas a aplicar. Como aplicar essas certas políticas contabilísticas, como fazer divulgações em relação às locações, onde explicaremos com mais devagar o que são locações, quem é o locador, quem é o locatário. Mas a norma 17 ela estabelece uma política contabilística. Ela estabelece como aplicar as divulgações e fazer relação às locações. Âmbito da aplicação da norma. Para o âmbito da aplicação desta norma, das locações, desde que elas não sejam locações para exploração, seja ela de minérios, petróleos, gás natural e recursos não renováveis similares. Também que não sejam de licenças relativas a películas cinematográficas, gravações em vídeo, peças de teatros, textos manuscritos, patentes e direito de atores. Também dizer que a norma ela não deve ser, como posso dizer, a norma não deve ser aplicada como base de mensuração de certos elementos, como seja a propriedade detidas para locatários, que sejam contabilizações como propriedades de investimento, propriedades de investimentos disponibilizados pelos locadores através de locações operacionais, ativos biológicos disponibilizados pelos locadores através de locações operacionais, propriedades de investimentos disponibilizados pelos locadores através de locações operacionais. Ou seja, essas normas elas não devem ser aplicadas como base de mensuração. Sendo desta, dissemos que as normas elas não são aplicadas para a exploração, para licenças relativas a películas cinematográficas, gravações de vídeos, peças de teatro. Temos aqui a definição de uma locação financeira. Para a definição de uma locação financeira, nós temos, não é locação financeira, mas sim definição de uma locação. Então, locação é um acordo pela qual o locador transmite ao locatário, em troca de um pagamento ou séries de pagamentos, direito de usar um ativo por um período de tempo acordado. O que seria isso de uma locação em simples palavras? Locação é aluguel de algo. O termo locação é o termo aluguel. Então, para um exemplo prático desta locação, dizendo que a locação é um acordo pelo qual o locador transmite ao locatário em troca de um pagamento, nós temos o exemplo de arrendamento de uma casa, né? Arrendamento de uma casa. Nós arrendamos aquela casa em troca de séries de pagamento ou em troca de um pagamento.
ah, para ver um acordo é a partir da locação, né? É a partir da locação que existe o acordo. Por isso dizemos que locação é um acordo pela qual o locador transmite ao locador em troca de pagamento. Então, neste acordo, o pagamento é feito em séries. E há um direito de usar o ativo por um período de tempo acordado. Neste período de tempo, onde analisar-se-á a vida útil deste ativo, o valor deste ativo, tudo isso. Passando para aquilo que é a definição de uma alocação financeira. A alocação financeira é uma alocação que transfere substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade do ativo. Isto é, ela transfere o título de propriedade. Pode ou não ser eventualmente transferido. Então, sabemos que a alocação financeira ela transfere todos os riscos e vantagens inerentes ao título de propriedade. Então, desde o momento que nós estamos a alugar aquela casa, todos os riscos e vantagens da casa inerentes à propriedade do ativo passa para aquilo que é para o locatário, mas não para o locador. Então, nós como locatários, como os requisitantes do uso dessa máquina ou os requisitantes do uso dessa locação, temos toda a responsabilidade, assumimos todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade. Por isso aqui, o título de propriedade ele pode vir a ser ou não ser eventualmente transferido, porque a partir deste acordo dissemos que nós assumimos todos os riscos e vantagens inerentes. E neste acordo, irei explicar mais à frente, durante deste acordo, tem um valor inicial acordado para caso aconteça essa transferência. O valor residual é aquele que o valor mensal, o valor inicial, aquele que se discute inicialmente para a transferência da propriedade. Por isso disso que explicarei mais à frente. Então, para isto, teremos aqui a classificação de uma locação como financeira, que diz que transfere a propriedade do ativo para o locatário no final da locação. Tem a opção de comprar o ativo por um preço que se espera que seja suficientemente baixo relativamente ao justo valor da data em que a opção pode ser exercida, de tal forma que no início da locação se considera que a opção será exercida. O que isso quer dizer? Estive aqui a explicar, mas vamos ler toda a parte. O prazo da locação corresponde, iniciando aqui, dizemos que na definição, dizemos que transfere a propriedade do ativo para o locatário no final da operação. Então, neste âmbito, dizemos que quer dizer, neste âmbito, uma locação financeira é negociada logo no início para que haja transferência ou não propriedade do ativo para o locatário no final da locação. Ou seja, este locador tem a opção de comprar o ativo por um preço que se espera, que é suficientemente baixo ao justo valor da data em que a opção pode ser exercida, de tal forma que o início da locação se considera ou uma opção será exercida. Então, é isso que eu estava a falar do valor residual. O valor residual é aquele valor que no início da locação nós negociamos. Por isso dizemos que locação é um acordo. Então, no início da locação, há um acordo feito para que no final da locação possamos exercer uma compra. Mas essa compra, ela espera que seja suficientemente baixo relativo ao justo valor da data que a opção é exercida. Então, para que haja incentivo que o locatário, neste caso, ele compre relativo à opção de comprar o ativo, nós temos que fazer o quê? Nós temos que negociar o preço que seja suficientemente baixo relativamente ao justo valor da data em que a opção pode ser exercida, de tal forma que a locação se considera uma opção exercida. O prazo da locação corresponde à maior parte da vida útil do ativo, mesmo que o título não seja
transferido. Para classificar uma alocação financeira, nós temos que o prazo da alocação corresponde à maior parte da vida útil econômica do ativo, mesmo que o título não seja transferido. No início da alocação, o valor presente nos pagamentos mínimos de locação corresponde ao justo valor do ativo locado, e os ativos locados são de natureza especial, que somente os locatários podem utilizá-los sem grandes modificações. O que isso quer dizer? Quer dizer que explicando de uma forma resumida, dizendo que o prazo da locação corresponde a maior valor, temos que, mesmo que a propriedade ela não seja imediatamente transferida, ou seja, se o prazo da locação abrangerá a maior parte da vida útil do bem, a gente pode classificar como uma locação financeira, porque o prazo da locação abrangeu a maior parte da vida útil do bem. E no início da locação, o valor presente dos pagamentos mínimos de locação corresponde ao justo valor do ativo. Então, dissemos que se o valor presente dos pagamentos mínimos de locação ele for praticamente igual ao justo valor do bem, podemos reforçar aquela nossa tese de que a maioria dos riscos e benefícios da propriedade eles já foram transferidos. Aquilo que explicamos sobre o carro, temos que os riscos estão nas mãos daquele que é o locatário, não o locatário, aquele que é o locador, né? Aquele que requisitou é o bem para usá-lo. E também a parte onde diz que os ativos locados são de natureza especial, que somente o locatário pode utilizá-los sem grandes modificações. Então, se esse ativo é de uma natureza tão específica que só o locatário pode utilizá-lo, ou se são necessárias grandes modificações, nesse caso, ou seja, isto indica que é uma alocação financeira. Por quê? Porque o ativo é praticamente feito sob medida para aquele uso específico. Não sei se pude esclarecer melhor esta parte. Passando para aquilo que é a contabilização das locações financeiras na óptica dos locatários. Na óptica dos locatários, o valor a contabilizar será o justo valor do bem locado, ou, se inferior, o valor presente no pagamento mínimo durante a locação. Temos também que os valores das rendas pagas são segregadas entre o custo financeiro e a amortização do capital. O ativo ele pode ser amortizado no caso de se tratar de um bem sujeito a uma amortização. Explicando esse trecho, a contabilização das ópticas, a contabilização das locações financeiras dos locatários, podemos dizer que primeiro, nós registramos o ativo pelo menor valor, seja entre o justo valor ou pelo valor presente dos pagamentos. Depois, os pagamentos são divididos entre os juros e amortização. E, por fim, se o bem poder ser depreciado, a gente amortiza o valor ao longo do tempo, como qualquer outro ativo. Então, podemos dizer que se o bem ou se ele puder ser depreciado, então o valor do ativo também é amortizado ao longo do tempo, igual a qualquer outro ativo que essa empresa possui. Do locador. Temos que a óptica do locador, as locações financeiras dão origem a uma conta a receber por um valor igual
ao seu investimento líquido na locação. A receita financeira é reconhecida ao longo da locação, de forma a refletir uma taxa periódica constante de retorno sobre investimento líquido. Em poucas palavras, podemos dizer que a receita ela é distribuída ao longo do tempo, de forma que cada pagamento reflita uma taxa de retorno constante sobre o valor que investimos naquela locação. Ou seja, o locador ele vai recebendo uma remuneração estável, proporcional, seja ao risco e ao retorno esperado da operação. Que o locador, ao final deste mesmo contrato, ele recebe um valor que compensa aquele investimento que ele fez no bem, garantindo o retorno esperado da operação, sendo que no final tudo isto gera um equilíbrio. Passando das contabilizações e locações financeiras, tanto na ópera do locatário, tanto na ópera do locador, passamos para a locação operacional. Que dizemos que locação operacional é uma locação que não seja uma locação financeira. O que isso quer dizer? Locação operacional é uma locação que não seja uma locação financeira. Porque na locação operacional, diferente da locação financeira, a locação operacional, o bem continua sendo do locador, continua sendo mais do locador. O locatário, ou seja, o locatário nesse caso, ele paga apenas pela utilização dessa locação. Ou seja, não há uma transferência substancial de riscos ou de propriedades. E o ativo, ele não é amortizado pelo locatário. Não sei se pude aqui esclarecer. Temos aquilo que é locação financeira, temos aquilo que é locação operacional. Que na operacional, o bem continua sendo mais do locador e a do locatário. Ou seja, pagamos apenas pela utilização. Não há transferência substancial de riscos ou de propriedades. Enquanto na locação financeira, há transferência substancial de risco ou de propriedade. Então, o ativo ele é amortizado pelo locatário, diferente das locações financeiras. Continuando aqui, dizemos que na ópera dos locatários, a contabilização das locações operacionais na ópera dos locatários, as rendas devem ser contabilizadas como gastos do período. Na ópera dos locadores, devem apresentar no seu balanço os ativos sujeitos à locação operacional. A receita com as rendas, elas devem ser reconhecidas pelo método da linha reta sobre a base da locação. A amortização dos bens deverá ser efetuada numa base consistente com a política de amortização seguida para bens similares. O que isso quer dizer? Vamos lá resumir isso aqui só por questão de gestão de tempo. Ainda temos um exercício e um exemplo para dar. Seja do lado do locatário, as rendas elas são pagas. As rendas pagas elas viram despesas de período para o lado do locatário. Então, elas vão sendo reconhecidas mensalmente, ou seja, mês a mês. Enquanto do lado do locador, ele mantém aquele ativo no balanço, amortiza aquele bem como uma base consistente e reconhece a receita das rendas de forma linear ao longo do tempo. Dizemos que as rendas devem ser reconhecidas pelo método da linha reta sobre o passo da locação. E dizemos que a amortização dos bens deverá ser efetuada de uma base consistente com a política de amortização seguida para bens similares. Então, com isso, termina aquilo que é a definição das tantas contabilizações das locações financeiras, na ópera dos locadores, na ópera dos locatários, contabilizações na ópera operacional e a classificação de uma locação financeira. Passamos aqui para
um questionário. Qual é o tratamento neste exercício prático? Explicarei aquilo que a parte que eu expliquei sobre a teoria, né? Para resolver tanto na óptica do locador, tanto na óptica do locatário. Aqui temos uma empresa. Esta empresa a empresa Bilítimo Bom adquiriu um imóvel, cujo tempo estimado de vida útil foi de 10 anos, com recurso a uma locação financeira. O preço de compra do imóvel foi de 500 mil meticais, tendo o contrato sido celebrado por 3 anos, com rendas pagáveis mensalmente. O que esse exercício nos pede? Ele nos pede que contabilizemos a operação, quer na óptica do locador, quer na óptica do locatário. Inicialmente, começaremos pela óptica do locatário, né? Na óptica do locatário, teremos aqui os lançamentos a serem efetuados. Que é a 32, ativos tangíveis, a 322, equipamentos básicos, a débito no valor de 500 mil. Crédito, teremos a 46, outros credores, 461, fornecedores de investimento de capital, 4614, fornecimento de investimento de capital, que é a alocação financeira, de 500 mil. Este lançamento ele é feito pelo reconhecimento inicial do ativo. Então, nós temos aqui que o locatário ele está a reconhecer o ativo, o valor inicial do ativo. Que significa que a empresa reconheceu o ativo, ela recebeu também o direito de usar este ativo e também reconheceu a dívida de locação financeira. Isso aqui fizemos, isso aqui está para 4 ou 6 outros credores. E a contabilização na óptica do locador. Nós teremos a 46, a 46 outros credores, 461 fornecedores de investimento de capital, a 4614 fornecedores de investimento de capital, alocação financeira, a débito no valor de 166.666,67. Por que achamos esse valor de 166.666,67? Sabemos que este valor, o nosso valor inicial, ou nós reconhecemos o valor como 500 mil, né? E o contrato foi celebrado em 3 anos. Ok, então para fazer isto, essa contabilização, nós pegamos o 500 mil, dividimos pelos 3 anos, que é o ano, que é o contrato que foi celebrado, que vai nos dar esse valor, 166.666,67. Que será a nossa dívida de alocação financeira. E também teremos os juros suportados, que serão a 6,9, gastos de perdas financeiras, a 6,917, juros suportados, 6,917, juros suportados de locações financeiras, no valor de 58.333,34. Este valor é o valor que corresponde a 35% da nossa alocação financeira. Esse valor corresponde a 35% daquilo que é a nossa dívida na alocação financeira. E nós estamos a dizer o quê? Estes juros ele representa o custo financeiro, enquanto o fornecimento de investimento de capital, que é a nossa alocação financeira, ele reduz, é uma parte que reduz a dívida. Então, nós teremos já a crédito a 1,2, que é a nossa conta bancos, a 1,21, depósitos à ordem, no valor de 225.001, que este valor ele é a saída total do valor, que é a nossa contabilização, o somatório do fornecimento de investimento de capital e o somatório também dos juros suportados de locação. Então, que vai nos dar o valor de 225.001. Este será o pagamento pela renda. Então,
Seguindo a lógica do exercício, para a contabilização na óptica do locador, nós teremos que amortizar o valor. Esta amortização, ela acontece, ela é amortizada na estimativa da vida útil. Para estimar, para amortizar este bem, nós teremos que usar o método indireto. Que o método indireto nós teremos a 6.5, amortizações do período, 6.5.1, ativos tangíveis, 50.000. Em contrapartida, teremos a 3.8, amortizações acumuladas, 3.8.2, ativos tangíveis no valor de 50.000, pela amortização do período. Por que é 50.000? Dissemos que nós teremos que usar o método indireto. O nosso valor inicial, ou nós reconhecemos o valor inicial como 500.000, e a nossa vida útil foi contabilizada, foi estimada em 10 anos. Então, nós teremos os 500.000 dividido por 10, que nos dará o valor de 50.000, tanto que nós lançaremos na 6.5.1, que é amortizações de período, ativos tangíveis. Também lançaremos a contrapartida da 3.8, amortizações acumuladas, a 3.8.2, ativos tangíveis, pela amortização do período. Então, nestes lançamentos, nós estamos a dizer o quê? Que o locatário, primeiro ele reconhece a dívida, primeiro ele reconhece o ativo, desculpa. Por quê? Porque nós fazemos o lançamento inicial daquilo que é o ativo. Depois reconhece a dívida, que é a 4.6, né? Dos credores. Depois disso, nós pagamos os juros, que é a 6.917, e depois do pagamento dos juros, ele amortiza aquele ativo. Para amortizar ativo, nós usamos o método indireto. Então, nós estamos aqui a dizer que agora para a óptica do locador, nós teremos o lançamento invertido, que seria a contabilização da renda na óptica do locador. Teremos já 2 bancos, 2 depósitos à ordem, no valor de 225.001 centavos. Em contrapartida, da 7.6, outros rendimentos e ganhos operacionais, 7.6.9, outros rendimentos alheios ao valor acrescentado, a 7.699, outros no valor de 58.233,34. E em contrapartida também teremos já 4.1 clientes, 4.1 clientes conta corrente no valor de 166.066,67 pela contabilização de cada renda. Diferente do rendimento do lançamento que fizemos na óptica do locatário, verificamos que na óptica do locatário nós tínhamos a 7.6 como 6.9, que eram gastos. Então, para a óptica do locador, como ele está a ganhar o valor, nós teremos a 7.6, porque ele está a ganhar o valor. Então, também teríamos a 4.1, que é cliente. Nós estamos a receber aquele valor dos clientes, estamos a receber a dívida. Então, o cliente paga a sua dívida no valor de 225.000, que este valor entra no nosso banco, que é o depósito já ordem. Então, nós queremos assumir que houve transferência substancial dos riscos e vantagens. Então, neste sentido, nós teremos a dizer que que nossa operação está a ser tratada como uma alocação financeira. Então, depois disso, trago aqui mais uns exercícios teóricos, né? Que serão que dará ao nosso entender aquilo que será a nossa tese. Tenho o primeiro exercício aqui. Desculpa, antes de avançar para o exercício teórico, também temos aqui na óptica do locador, esqueci de mencionar, temos a 4.1 clientes, 4.1 clientes conta corrente, o valor de 500.000, teremos a 3.2 ativos, 3.2 equipamento de transporte, o valor de 500.000 pela venda de equipamento, ou seja, pela venda do imóvel.
Neste lançamento, nós estamos a reconhecer que o quê? Estamos a reconhecer que no fim do exercício, o locatário, né? Ele exerceu aquilo que chamamos de a compra, né? Daquele ativo. Agora, passando para os nossos exercícios, temos aqui questionários. Qual é o tratamento contabilístico a dar ao excesso resultante do produto de venda sobre a quantia escriturada do ativo no caso de transação de uma venda seguida de locação financeira? Temos aqui como resolução: o excesso ele não deve ser imediatamente reconhecido como rendimento. Não deve ser reconhecido como rendimento pelo vendedor locatário, mas sim ele deve ser diferido e amortizado durante o período da locação. Não sei se pode entender, então. Então, nesse caso, nós temos que o ganho diferido, o ganho diferido, ele é reconhecido ao longo do prazo da locação. O vendedor, que é o locatário, vai registrando esse ganho aos poucos, de uma forma sistemática, né? Acompanhando o período da renda até o final, seja ela da locação. Por isso é que dissemos que, numa resolução mais prática e concreta, temos que o excesso ele não deve ser reconhecido, não deve ser imediatamente reconhecido como rendimento pelo vendedor locatário, mas sim diferido e amortizado durante o prazo da locação. Indo para aquilo que é a nossa quiz de questões. O que é uma locação financeira? Este é o nosso questionário. Como dizíamos, uma locação financeira, uma locação quais são transferidos subjacimento dos riscos e vantagens da propriedade do ativo para o locatário. Então, nós damos ao locatário toda a liberdade de assumir aquele ativo, né? Bem que ele pode fazer a compra ou aquisição daquele ativo no fim da locação. Por isso é que nós dizemos que o locatário ele assume todos os riscos e vantagens da propriedade do ativo. Então, o que é uma locação operacional? Diferente da locação financeira, na operacional não há transferência substancial dos riscos e vantagens de propriedade para o locatário. Então, a alocação operacional ele não transfere os riscos, não transfere as vantagens da propriedade para o locatário. Isso é que esses riscos e vantagens ainda ficam na responsabilidade do locador, diferente na locação financeira, que os riscos e vantagens ficam para o locatário. Então, de seguida teremos aqui como identificar uma alocação financeira e como identificar uma alocação financeira. Então, para identificar uma alocação financeira, nós temos que ter em conta o prazo da alocação. Se o prazo da alocação corresponder à maior parte da vida útil do ativo, então este será uma alocação financeira, porque podemos dizer que ela assume a maior parte da vida útil do ativo. E também, se for existir uma opção de compra por valor reduzido. Então, a opção de compra do valor reduzido, teremos a falar do valor residual, que será o valor acordado no início da locação. Também, se o valor da renda aproximar-se ao justo valor do ativo, se o valor da renda aproximar-se ao justo valor do ativo, estaremos perante uma alocação financeira. E se o ativo for de uma natureza especializada, ou seja, o ativo não pode sofrer grandes modificações, estaremos perante uma alocação financeira. Como é reconhecida uma alocação financeira na óptica do locatário? Na óptica do locatário, nós conhecemos o locatário ele reconhece o ativo tangível, ou seja, no início ele reconhece o ativo, depois
ele reconhece a dívida de locação financeira. Primeiro reconhece o ativo, depois reconhece a dívida, depois aqui vem os juros e as rendas, que serão os custos nesse caso, e as rendas. Desta feita, a minha apresentação termina por aqui. Muito obrigado e até a próxima.